Eu vi um assunto recente que você fala de burnout. Você já teve? Tive. O que sente? Eu tive... Primeiro eu senti dor na coluna. Vixe, eu tô que com não burnout. passava. Que não... Eu vou fazendo os tiques aqui. Dor na coluna, vai. Vou achar, vou começar a ter um agora. Comecei a ter dor na coluna. E eu dei um mau jeito na coluna. Foi em dezembro de... Gente, não, é inútil eu tentar lembrar de data. Dezembro de 2020. Foi no 2019. Antes da pandemia. Antes da pandemia, 2019. Ai, a nossa vida é muito antes e depois da pandemia, né? Mas é isso, Virou. eu só lembro das coisas porque é antes da pandemia, depois da pandemia. Dia 26 de dezembro, dei um mau jeito e eu não saí dele. Não saí, ia fazer... Foi quinoprata, foi... em tudo que você puder imaginar. E uma dor, aquela dor que dá enxaqueca junto. E uma dor permanente, que não passava. Não passava. Eu comecei a investigar, ia a todos os médicos, fui a não sei quantos ortopedistas. E você tava meio depresinha? Porque o burnout, as pessoas falam que ficam... Não, aí veio a pandemia. Aí eu acho que juntou a fome com a vontade de comer. Foi uma barra muito, muito pesada. Primeiro porque essas coisas me impactam pessoalmente. Tem muita gente que se impacta com essas coisas, mas eu tenho dificuldade de entender, de lidar com a morte. E aí eu fui narrando. Você tem algum trauma? Criança, alguém morreu? Eu sempre tive, quando criança, minha mãe se lembra disso, que eu sempre tive medo que ela e meu pai morressem. Nossa, é o meu grande pavor da vida. Hoje eu tenho medo de morrer e do meu filho não estar encaminhado. Ou de acontecer, Deus me livre. Não, isso a gente nem fala. Nem passa pela, nem dá pra lidar pela minha com cabeça. Então eu sempre tive essa dificuldade. Aí eu tive a minha primeira perda, que foi em 2005, que foi no ano do mensalão, que foi a minha avó, a quem eu era muito ligada, a mãe do meu pai, que foi a minha grande inspiração de vida, porque minha avó era uma mulher preta, pobre, da periferia, a mãe do seu pai era uma mulher preta? A minha família não é uma família de dinheiro. As minhas duas famílias, a do meu pai e a da minha mãe. E o seu pai era preto? Meu pai era preto. Então, quando a minha avó morre, eu fico muito sem chão. Eu já estava em Brasília, saí correndo para São Paulo. Mas por que a gente está falando disso? Do burnout. Ah, do burnout. A gente esquece, uma característica do burnout é o esquecimento da palavra burnout, é uma característica. Não, mas aí eu saí do burnout, porque estava tão pesado, só que a gente não tinha opção. Eu não tinha opção de desligar da pandemia. Eu era jornalista. E tinha uma coisa também de você estar muito à frente de notícias horríveis, né? O tempo inteiro. Horríveis. Eu durante a pandemia, fiquei um tempo sem ler jornal, porque eu ficava o dia inteiro mal. Mas eu não tinha essa opção. Não tinha, exatamente. Você que dava a notícia pra mim. Eu tava evitando você. Durante a pandemia, então, eu não podia me evitar naquela época. Você não podia se evitar. Não. Nossa. Então, eu chorei no ar algumas vezes. Era muito triste. Foi muito difícil. Muito difícil. Então, a cobertura da pandemia me... Sim, te exauriu profundamente. Aí fiz uns exames, eu participei, acompanhei um evento sobre saúde mental, e aí eu tô vendo esse especialista em burnout. Eu fui checando, check. Então, mas vai lá. Dor no corpo, dor no pescoço. Exaustão, tristeza, uma tristeza que vem, chora no ar. Não, vai não. Não, vai lá, eu tô aqui, ó. Não, vá com a consulta. Dor de cabeça. Você tá querendo fazer uma consulta por correspondência. Tô querendo otimizar meu tempo. Não, aí eu falei, uai, que trem estranho. Aí eu marquei uma consulta com esse médico. Aí ele falou, não, você tá com burnout. Aí comecei a ir atrás, aí fui atrás de uma médica de dor. Eu me humilhei, tinha essa médica que era uma médica de dor, doutora Lin. Nossa, eu quero ela. E aí já gostei. Ela não tinha como marcar com ela só para dali a 4 meses. É uma mulher do centro de dor da USP. Eu sei, já me falaram dela. E aí eu mandei doutora um e-mail. Vou te ligar amanhã. Mandei um e-mail me humilhando. Falei, eu não sei mais o que fazer. Isso já estava 9 meses com dor todos os dias. Tá muito pesado e tal. Aí ela me chamou. Aí foi o primeiro alívio. Aí fui me tratando, saí do... Aí quando a gente descobriu que eu tava com burnout, aí a TV foi incrível, porque falou, burnout, eu falei, não tem problema.
Fica o tempo que você precisar fora. Você ficou quanto? Você tirou um mês? Eu fiquei 45 dias fora. Ao longo da sua carreira, teve algum assédio mais pesadinho que você viveu? Você viveu alguma coisa que te marcou? Não precisa dar nomes. Não, pesado não. Tinha sempre... teve uma. Teve uma pesada, sim. Eu tava no Palácio do Planalto, grávida dele, uma barriga enorme. Minha barriga chegava 3 dias antes de mim. E aí um ministro falou pro presidente, falou assim, olha ali o que é a verdadeira invasão do capital externo. Gente. Porque o pai do Lee é americano. Gente. Só que eu era muito jovem, eu só fiquei humilhada. Eu não reagi, eu não disse nada. Que coisa horrível, machista. Mas eu me senti muito, muito mal. Essa foi a mais... 5 anos depois veio uma crônica no jornal, este homem hoje em dia está preso. Então você tome muito cuidado. Não, mas você não fez nada, não falou nada. Não, eu fiquei sem reação. Hoje, quando tem... você está muito... Nossa, como você está mais bonita e tal. Ou quando tem alguma coisa machista, fala assim... Senador, deputado, ministro, tal, vai passar essa vergonha no crédito ou no débito, né? Já deu para isso. Deu. Já, não. Agora eu não passo mais. Depois que eu entendi que tudo bem, né, dar um fora nessas pessoas, aí acho eu que dou. impõe até mais respeito, né? Aí eu dou. Eu não fico mais calada, mas naquela época eu era muito novinha e que jovem. Comentário horroroso. E na frente de todo mundo. Tinha um monte de gente, um monte de homem olhando. Foi bem ruim. Qual